Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live em resposta a uma polêmica que houve no grupo Libertarianismo a respeito do plebiscito que aconteceu em Niterói. Um plebiscito que versa sobre o desarmamento da Guarda Civil Metropolitana. Isso aí é uma enorme discussão no libertarianismo, com vários lados se xingando. E isso deve ser abordado sob a seguinte ótica. Isso só mostra o quanto o Estado gera contradições internas na sociedade. É óbvio que nós libertários somos a favor de matar bandido. É óbvio que nós somos a favor do armamento da população, que as pessoas tenham arma, porque é um direito natural delas. Boa noite, Lúcia Sobreiro. Isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, o Guarda Civil Metropolitano é um agente do Estado. E nós não queremos que o nosso pior inimigo na Terra, que é o Estado, tenha armas, obviamente. Então, como é que sai deste conundrum? Bom, é um conundrum. Isso, em primeiro lugar, deve demonstrar o quanto que a ausência da propriedade privada, pelo fato de existir um Estado, que é por si só uma violação de propriedade privada, causa contradições em toda a sociedade, contradições societais. E é por isso que essa discussão é tão polêmica. Essa discussão não deveria existir. Seria muito fácil, então, se existissem claramente quem é bandido, quem não é bandido, os bandidos são desarmados, as pessoas de bem têm armas, acabou, morreu o assunto. Mas, quando existe uma instituição como o Estado, que promove a monopolização num setor tão importante quanto a segurança, nós ficamos realmente desarvorados. E aí, deixa a Guarda Civil ter arma para matar os bandidos, mas eles também são bandidos? Como é que faz? Bom, eu tô aqui para resolver o problema. Claro que eu não vou resolver o problema definitivamente, porque eu não sou o dono da verdade, mas eu quero jogar uma certa luz aqui. Eu sou a favor de desarmar a GCM. Ah, viu, você concorda com o Marcelo Freixo? Concordo com o Marcelo Freixo por motivos totalmente diferentes do Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo é a favor de desarmar a GCM porque ele gosta de bandido. Aliás, ele é um hipócrita, porque ele tem seguranças armados. Ele deveria ser o primeiro a ser desarmado. E deveriam tacar ele no meio dos traficantes ali. Ele gosta de bandido, ele gosta de ver as pessoas inocentes morrerem. Ele deve ter um fetiche sexual por bandidos. E eu não. Eu quero desarmar a GCM porque eu odeio bandidos, incluindo a GCM. E eu quero ver os bandidos comuns, os assaltantes, os estupradores, sendo torturados e mortos. E quem nos impede de fazer isso, principalmente, é o Estado. Aí eu vi o único argumento plausível a favor de armar a GCM foi do Gabriel Filbois. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas eu gosto muito do francês, então eu falo Filbois. E ele disse o seguinte: é preciso aplicar o princípio da subsidiariedade à GCM. E a aplicação máxima da subsidiariedade seria a liberdade individual. Até aí eu concordo com ele que a liberdade individual é a aplicação máxima da subsidiariedade. Por isso que todo conservador deveria ser um libertário. Mas isso não se aplica à GCM, não no nosso contexto político. Antes de analisar se nós realmente estamos sendo subsidiários e adotando uma estratégia válida de descentralização e redução do poder do Estado, uma nulificação reversa, é preciso analisar o contexto político. Então não adianta dar uma de libertinha agora. Não, monarquia é socialismo, democracia também é socialismo, todo governo é socialismo. Sim, concordo, é tudo socialismo, mas existem diferenças. Se nós vivêssemos no Sacro Império Romano-Germânico e existisse ali um pequeno ducado com a guarda do vilarejo, eu seria contra desarmar essa guardinha do vilarejo, mesmo que fosse do majordomos. Porque o grande problema do Sacro Império Romano-Germânico foi que, com o tempo, ele foi se centralizando. A Prússia acabou centralizando. Depois houve a unificação alemã. E seria preciso que houvesse forças locais capazes de resistir aos exércitos unificadores. Isso era válido no contexto político do Sacro Império Romano-Germânico ou das monarquias medievais. Você vê, por exemplo, os monarcas ingleses que pressionaram o João Sem Terra e assim por diante. Então, sim, existia um tempo em que mesmo que o duque, o conde, o barão fossem membros de um certo estado, eles representavam uma resistência aos poderes centrais. À medida em que a concentração do poder militar foi se tornando cada vez mais escabrosa, cada vez mais concentrada na mão de alguns monarcas, isso tudo foi desaparecendo. Essa resistência foi sendo minada. Mas ela não foi minada só por meios militares. É um erro achar que isso aconteceu. Porque se ela fosse só por meios militares, ela não seria sustentável.
O Boris Yeltsin falava, você pode fazer um trono com baionetas, mas não pode sentar nele por muito tempo. Então, o Estado encontrou meios institucionais, psicossociais, de manter essa centralização, essa assimetria do poder militar. Porque, de fato, as forças militares e políticas locais poderiam sim representar uma resistência. Um duque não ia querer perder o poder que ele tem naquela localidade para um rei. Nem o rei ia querer perder para o imperador. Então, o Estado, muito inteligentemente, descobriu há muito tempo atrás aquilo que o Gabriel Fillbois está falando agora. Ele fala, não, o Estado não é um monstro que age individualmente. Nós temos que aplicar um individualismo metodológico ao Estado, concordo. Então, o Estado é composto por vários agentes que nem sempre vão agir de forma harmônica na visão do Estado. Ou seja, nem sempre vão agir de forma a concentrar todo o poder na mão daqueles que realmente controlam o Estado. O sistema, muitas vezes, age contra o sistema. Mas o sistema é tão inteligente que ele sabe disso também. O que o Gabriel Fillbois está falando em defesa do armamento da GCM não é uma novidade para o sistema. O sistema sabe disso. E a maneira, o artifício mais inteligente que o sistema encontrou de se manter se chama Constituição. A Constituição é uma grande tragédia. Porque a Constituição faz com que todos os agentes estejam alinhados aos interesses do Estado. Então, quando você vê um liberaleco defendendo um governo constitucional, dê um soco na cara dele. Porque ele está defendendo o artifício mais inteligente do Estado para fazer com que todos os agentes, agindo independentemente, acabem estando alinhados com os interesses do Estado centralizador. Isso é muito grave. Por quê? E aí foi o grande erro dos nobres ao impor uma Constituição lá para o João Sem Terra. Porque agora você tem um documento que não pode ser violado. É claro que a hermenêutica desse documento vai se dar de acordo com os interesses daqueles que têm mais meios concentrados para fazer valer essa hermenêutica. No caso, aquele que tiver mais poder. Então a Constituição vai catalisar o processo de nulificação dos poderes locais e concentração de poder de uma forma que os poderes locais não possam resistir, porque eles precisam respeitar a Constituição. E cada poder local individualmente vai querer a sua própria segurança imediata. Né? Alta preferência temporal. Segurança imediata para eles é a Constituição. Evita nossas brigas internas e tal. Mas isso só vai diminuindo os poderes locais e aumentando o poder central. Certo? Nós vimos isso na história do Brasil. Revolução Constitucionalista de 32. Eu acho legal, MMDC, eu sou a favor de separar São Paulo, obviamente, sou a favor de separar minha casa. Mas, olha o nome da Revolução, Constitucionalista. Eles se colocaram contra o Getúlio, eles resistiram ao Getúlio, quiseram separar São Paulo. É verdade. É verdade. O general Bertoldo Klinger fez toda aquela resistência, é verdade. Mas eles não fariam isso se o Getúlio respeitasse a Constituição. Ou seja, o nosso ímpeto separatista morreria se o Getúlio respeitasse a Constituição. Então a Constituição virou a grande desculpa. A Constituição virou a grande válvula de escape moral para todos esses agentes. Se nós vivêssemos numa monarquia não constitucional, um sacro império, nós não teríamos uma Constituição, seria válido sim armar os agentes locais, mesmo que eles pertencessem a uma prefeitura. Mas nós não vivemos no Sacro Império, nós vivemos numa república constitucional. Numa república constitucional, as forças locais, municipais, estaduais, estou falando então da GCM, da Polícia Militar, das polícias civis, elas não são focos de resistência contra o poder federal. Pelo contrário, elas permitem a capilarização do poder federal de uma forma que nunca nenhum ditador, nenhum imperador conseguiu na história. Porque eles não tinham tecnologia para isso. Eles não tinham arranjos institucionais para isso. No passado, como é que um rei ia fazer para vigiar um vilarejo? Não ia. Quem vigiava o vilarejo era o duque. Se o duque não quisesse, ele resistiria ao rei e o rei não teria muito o que fazer. Poderia mandar as tropas dele, como mandou várias vezes? Poderia. Mas imagina o custo político, o custo econômico desse rei. Ou seja, nem sempre as forças de segurança locais estavam alinhadas aos interesses desse rei. Hoje não é assim que funciona. Não é o exército brasileiro que vem te cobrar imposto de renda. Quem te cobra os impostos federais são as forças estaduais. Quem vem te cobrar imposto de renda não são os fuzileiros da Marinha do Brasil. É a polícia aqui. É o cara da companhia que está aqui no meu bairro que pega o meu dinheiro e dá para Dilma e pro Temer, seja lá que parasita que for. Isso não é grave? Isso é gravíssimo. Então, o saco de Constituição também, e saco de conexão.
Essas instituições trabalham para o governo. Ele está capilarizado. A GCM é um caso assim. É claro que tem também motivos éticos. A GCM passa a maior parte do tempo dela não é matando vagabundo, não é matando bandido, não é matando estuprador, não é caçando terrorista. A GCM passa a maior parte do tempo dela roubando cobertor de mendigo. A GCM passa a maior parte do tempo dela dando cacetada em camelô. Comerciantes honestos estão tentando vender os seus produtos. Eu tô bolado, mano, hoje eu tô que tô. Eu peço a paz pros camelô. Eu tô bolado, neguinho, eu tô que tô. Eu peço a paz pros camelô. E é óbvio que eu vou ser contra a GCM. Então a GCM age a maior parte do tempo como bandido. Por que nós daríamos armas para bandidos? Aí vem o argumento de, bom, mas aí a GCM vai estar em defesa contra os bandidos. Ótimo, assim menos gente vai querer ser da GCM, que é uma profissão mais perigosa. Eu sei, mas aí os bandidos vão agir impunemente. Os bandidos já estão agindo impunemente. Faz muito tempo. E os bandidos estão agindo impunemente porque as forças locais, que se dizem de segurança, GCM, PM, mas não são de segurança, usam as armas que eles têm para te desarmar, para proteger os bandidos. Usam as armas que ele tem para nos impedir de criar instituições privadas de defesa. Usam as armas que ele tem para impedir uma empresa de segurança patrimonial de ter armas melhores. As empresas de segurança trabalham com um revólver 38 velho, com várias regulações. Por quê? Porque a polícia os obriga a fazer isso. Ou vocês têm dúvida que a GCM colaboraria com as polícias para desarmar o povo? É por isso que os bandidos agem impunemente. Os bandidos agem impunemente não é porque a polícia não tem arma, é porque a polícia tem arma. E essas armas estão apontadas no cidadão. É preciso entender isso. Numa democracia, a GCM tem que matar a Anatel primeiro, cara. Esquece tudo que eu falei no vídeo. Entra na Anatel e mata todo mundo, depois nós resolvemos o resto. Bom, vamos lá. Numa democracia, a GCM, a PM, não vão se colocar contra o Estado. Não vão ser um bastião de resistência separatista. Eles vão agir constitucionalmente. Eles vão sempre defender a Constituição. Toda porcaria de repartição pública fardada, quando alguém entra na corporação, eles fazem um juramento de defender a Constituição. E a Constituição permite, então, que o governo se capilarize. Armá-lo é armar o Estado. É armar o Estado federal. Toda vez que uma arma está na mão de um cara desses, é Brasília que está ganhando. Não nós. Não adianta, enquanto vocês estão querendo botar arma na mão da GCM, enquanto vocês quiserem botar arma na mão da PM, vocês estão cometendo o mesmo erro do cara que vota ofensivamente. Vocês ainda estão depositando as suas esperanças na mão do Estado. Você acha que é o Estado que vai te proteger de bandido. Ou pior, você acha que o Estado é que vai te dar liberdade. Essa é grave. Esquece isso. Vamos tirar a arma da mão dos bandidos e vamos fazer aquela redução mental, aquela regressão ao que é ético e o que não é. O GCM é um agente estatal. Agente estatal é bandido. Bandido não tem que ter arma. Fim. Essas considerações, mas aí o bandido tá... Essas considerações são utilitárias. E elas causam contradições morais. Que nós não podemos tolerar se nós quisermos realmente... Não é possível, cara. Não é possível, cara. Eu vou invadir a Anatel amanhã, cara. Um canhão giratório. Bom, essas contradições morais não podem acontecer se nós quisermos ter unidade de propósito, coordenação, concatenação nas nossas ações contra o Estado. Além disso, tem outro problema. É o que se não me engano, é o Gary North. Ele fala sobre o custo da liberdade. A liberdade tem um custo. As pessoas têm problemas para se juntar e combater o Estado. Mas elas podem fazer pequenos atos agoristas que, na sua somatória, geram um certo alinhamento de incentivos para que facilite que a pessoa comum drible o Estado nos seus pequenos atos. Qualquer um que estude em agorismo sabe disso. Agora, não é o exército brasileiro, não é a marinha do Brasil, não é a força aérea que vão te coibir de realizar esses pequenos atos agoristas. Quem vai te fazer isso é a GCM. Quem vai te fazer isso é a PM. Imagina se o exército brasileiro vai deslocar suas forças de ação rápida, seus paraquedistas, para ver se o cara tá vendendo muamba ali num cantinho ali.
Eles fazem isso só na fronteira. Fazer isso no meio da cidade, quem faz isso é a GCM. Por exemplo, vamos supor que eu estou dirigindo sem a licença de 30 pila anual lá do meu carro. Quem vai apreender o meu carro não é a infantaria da aeronáutica. É o guarda, é a PM. Esses caras têm que ser desarmados. É que eu concordo com muita gente quando eles falam o seguinte, é um perigo a Força Nacional de Segurança. Por exemplo, na União Europeia, aquela vagabunda daquela ministra da Defesa da Alemanha lá, a Ursula von der Leyen. Vagabunda. Como diria o Alborguete, vagabunda, capivara! Ela queria criar um exército da União Europeia. Isso é grave. Isso seria o quarto Reich. Aliás, a União Europeia já é o quarto Reich. E esses caras deveriam ser desarmados primeiro. O grande erro é achar que as forças locais são resistência contra isso, quando na verdade elas são os sugadouros de recursos da sociedade para sustentar esses eurocratas que têm essas ideias de jirico aí. Então, não sustente o sistema. Não, eu vou acabar porque não dá, cara. A conexão não dá, cara. Não dá. Eu vou acabar aqui, antes que eu fique puto. Anatel maldita. Bom, tem as perguntas aqui, né? Tem a Brenda perguntando. Deixa eu responder. Vamos ver se não cai essa porcaria. A Brenda é Schwarzbach. Sobrenome bonito, hein? Sou nova no pensamento libertário e gostaria de saber sobre... Essa conexãozinha é de bosta. Deixa eu ver se aqui pega melhor. Tava carregando o bagulho. Não é possível, meu. Não é possível. Cogo, sou nova no pensamento libertário e gostaria de saber a sua opinião enquanto os acidentes de segurança que podem acontecer no mundo anarcocapitalista. Você concorda comigo que quanto maior for o poder de barganha do trabalhador, mais os empresários vão ter que investir em... Faz o seguinte, eu falo exatamente sobre isso num vídeo que eu fiz a favor das terceirizações. Entra no meu canal, canal do Paulo Cogos, procura lá terceirizações ou em defesa das terceirizações, uma coisa assim. Eu falo muito sobre acidentes de trabalho e como o livre mercado seria muito superior ao Estado, que é um lixo. Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar inbox. Porque esse não é o tema da live, né? Mas... agradeço a pergunta aqui. Ah, cara, não dá.